Sim, você está no canal certinho, é o Paulinho Boa Pessoa Oficial, com essas lindas histórias de amor. E essa história que você está ouvindo, nós vamos aqui para o segundo capítulo dessa história belíssima, que nos foi escrita pelo Tadeu, narrando a vida dele, ele que acabou ganhando esse apelido, né, de Mulher Maravilha. E ele conta tudo com uma certa leveza e muito bom humor. Então eu quero que você viva conosco mais esse capítulo dessa história imperdível. Esse segundo capítulo eu posso garantir para você que está simplesmente espetacular, de revelações muito, muito, muito importantes, ok? Então, como eu tenho muito que narrar, já vou começar. Antes, porém, de eu dar o início, eu queria te fazer um pedido especial. Seja membro do canal. Seja o Tadeu, que nos mandou essa carta lindíssima. Ele se tornou membro. Ó, que bacana. Obrigado, Tadeu. Você, inclusive familiares, só tenho que agradecer. E eu queria que você também fosse membro. Ô, Paulinho, mas é importante para você que eu me torne membro? É importantíssimo. O YouTube incentiva criadores de conteúdo, como é o nosso caso, de apoiarmos e incentivarmos os fãs para que eles sejam membros do canal. Aí o fã passa a assinar pelo canal e o YouTube dá uma grande importância para isso, passa a propagar mais o canal, mais histórias. Você vê, todo mundo cresce e especialmente eu crescerei. Então, se você gosta de mim, se você me apoia, seja membro. Seja muito bem-vindo como membro aqui do canal. E mais um pedido especial. Se inscreva, porque é a única forma do Paulinho Boa Pessoa chegar a 100 mil inscritos. É que você me ajude com a tua inscrição. Pesquisa, 20% do público que vem ouvir histórias aqui se inscreve. Mas 80% não. Então eu preciso de você. E ainda que você tenha se inscrito, manda no teu grupo de WhatsApp, manda no teu grupo da família, no teu grupo de colegas de trabalho, de ex-alunos daquele colégio. Entra e fala: pessoal, o Paulinho Boa Pessoa no YouTube quer chegar a 100 mil inscritos, ele quer receber a plaquinha dele, e se nós ajudarmos, tem jeito. Se não ajudarmos, ele nunca chegará lá. Me ajuda, tá? Isso posto, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque o segundo capítulo dessa história belíssima, onde tem amor, onde tem dor, onde tem silêncio, mas também onde tem muito ensinamento, acabou de começar. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. A sequência da história da minha vida, Paulinho, sou eu, o Tadeu. Aquele que de repente recebeu o apelido de Mulher Maravilha. E como partiu de uma pessoa muito querida, muito amada, dessa vez eu acabei aceitando. Eu sei lá. Repudiei o Franga Louca, não dava. Franga Louca eu não gostei. Mas Mulher Maravilha, talvez pelo momento. Bem, a minha história termina no primeiro capítulo, no meu primeiro beijo. O beijo que eu dei no Heriberto, ou que o Heriberto me deu, e que a minha irmã, a do meio, a Márcia, viu e conta pra minha mãe, e a minha mãe contou pro meu pai. E meu pai, um homem, ele não era ruim, mas era um homem duro, daqueles que acham que o amor tem forma, tem regra, tem manual. Não pode, eu não aceito. Não pode, eu não... E quando ele soube do beijo, ele ficou uma fera. Esperou que eu chegasse do colégio e disse com a voz que fazia até o vento parar: "Você vai arrumar uma namorada?"
Imediatamente eu quero uma namorada. Ou me dá esse desgosto e sai de casa para sempre. Eu gostava do Heriberto. Sei lá, achava que amava o Heriberto, mas eu temia meu pai. Eu tinha medo dele. E entre o medo e o amor eu me desesperei. Foi então que apareceu a Sheila. Sheila era minha colega de sala. Linda, inteligente, com um olhar firme e ao mesmo tempo triste. Sheila, ela também tinha lá os seus segredos. E com o tempo eu descobri que o dela era igual ao meu. Sheila era lésbica. E assim como eu, ela vivia a dor de não poder ser quem ela era. Então a gente conversou, coração aberto. Ela me ouviu. Chorou ao me escutar. Eu chorava também. E eu a ouvi. E chorei ao escutá-la. E entre uma lágrima e outra fizemos um pacto. Foi um pacto, tá? Partiu dela. Vamos namorar, Tadeu. Namorar? Namorar, Sheila? Sim. Sim, Tadeu. Sim, namorar pra calar o mundo. Pra calar nossos pais. Pra podermos respirar um pouco, Tadeu. Você é um homem lindo. O que você acha de mim? Ao que eu acho de você, Sheila, você é linda. É a menina mais linda do colégio. Então, por que não? Vamos, Tadeu. Eu precisava da namorada, eu precisava da Sheila, eu precisava da amiga, eu precisava dela, ela de mim. Nós precisávamos um do outro, sabe? Diante da exigência do meu pai. E essas mesmas exigências estavam acontecendo lá na vida da Sheila também. Não da mesma forma que a minha, mas... E aí, cadê o namorado? Sabe? Nós estávamos no terceiro colegial, chegando aos 18, e não tínhamos ainda, mas chegando a... E assim nós fizemos. Viramos o casal improvável do colégio. Tem gente maldosa, lógico que tem. E os maldosos diziam que nós éramos Mulher Maravilha e o Homem-Aranha. Mulher Maravilha e o Homem-Aranha. A ironia é que entre nós eu era, lógico, a Mulher Maravilha e ela era o Homem-Aranha. Vocês conseguiram entender a maldade onde está? A verdade é que a gente se adorava. A Mulher Maravilha e o Homem-Aranha, nós nos adorávamos enquanto amigos. Era uma amizade forte, pura, bonita demais para ser mentira. A gente se entendia sem precisar explicar absolutamente nada. Sheila me achava lindo e dizia que eu tinha a alma de artista. E eu achava ela uma mulher incrível. Mas a vida às vezes gosta de brincar com o destino. Foi ela quem um dia me disse com toda a doçura do mundo: Tadeu, eu quero que seja com você. O quê? O quê? Às vezes você faz como que se não entendesse as coisas, né, Tadeu? Não, mas não entendi mesmo. O quê? Eu quero perder a virgindade com você. Eu me assustei. Eu disse que eu não podia, que não devia, que eu não conseguiria.
Mas a Sheila sorria, aquele sorriso sereno que parecia saber de tudo. Com um jeitinho dá certo, Tadeu. Eu confio em você, Tadeu. E não é qualquer ferramentinha não, né, Tadeu? E entre o medo e o carinho, entre o riso e o silêncio, ela sabia das coisas. A Sheila era muito experiente. Eu não quero assim entrar em detalhes, mas vocês estão me entendendo, óbvio. Quem está ouvindo isso é gente adulta. Então ela ela era boa nisso também. Vocês estão me entendendo? Lábios, boca. Ela me deixou legal. Não houve pecado, houve ternura, houve respeito. Houve duas almas machucadas tentando encontrar um pouco de abrigo uma na outra. E quando ela chorou, não de dor, mas de emoção, eu chorei também. Você conseguiu, Tadeu. E que bom que foi com você. Você sabe que eu tinha essa preocupação? Eu queria perder a minha virgindade, mas não podia ser com qualquer pessoa. E também não podia ser com as pessoas das quais eu gosto. Você está me entendendo? Ainda bem que foi com você. Você gostou mesmo, Sheila? Eu amei. E naquele instante eu soube, mesmo que eu fosse quem eu fosse, quem eu era, na verdade, mesmo que eu fosse quem eu era, eu também era capaz de amá-la como homem e mulher se amam. Eu a amava do meu jeito, de um jeito bonito, verdadeiro. Sheila me olhou e disse baixinho: obrigada, Tadeu. Você me fez sentir amada. E eu respondi: você também me fez sentir normal. Fiquei esperando uma grande coisa, Tadeu, normal. Mulher Maravilha, Homem-Aranha. Era um jeito da gente se ofender, entre aspas. Não havia ofensa nenhuma. A gente se abraçou. Por alguns segundos o mundo inteiro ficou em paz. Aquele foi o nosso segredo. Um segredo que guardamos com amor, não com vergonha, mas com ternura. Porque naquela noite, duas pessoas deixaram de se sentir sozinhas. E isso para mim foi o mais próximo do amor que alguém pôde sentir naquela idade que eu estava, 18 agora, ela 18 também, tínhamos a mesma idade. Diferença de um mês pro aniversário de um pro outro. Até que chegamos a uma quarta-feira, fim de tarde, lembro-me bem que a coisa entre mim e a Sheila pegou como um namoro, sabe? Porque a gente se entendia tão bem, falávamos a mesma linguagem. A gente tinha assim... eu não vou dizer os mesmos desejos, não. Mas nós tínhamos uma afinidade na maneira de pensar, de ser, de agir. O nosso humano, aí eu acho que eu encontrei o correto, agora a expressão correta. O nosso humano, quer dizer, o Tadeu humano, a Sheila humana, o nosso humano era igual, entendeu? Servir o mundo, entender as pessoas. E você sabe que acabou dando certo. Acabou dando certo. Quer dizer,
Era um namoro fingido? Sim, sempre foi. Porque durante esse tempo todo ela continuava tendo lá os encontros dela. O que facilitava às vezes era que havia uma cidade maior próxima à nossa e nós viajávamos. E ela tinha lá os encontros, eu também tinha os meus. Eu cheguei a sair com o Heriberto algumas vezes. Eu realmente posso dizer para vocês categoricamente que estava tudo bem. Só que o tempo foi passando. 4 anos. 4. Eu já estava chegando perto já de 23. Eu estava com 22, mas aproximando já dos 23. E ela idem. Porque nós fazemos aniversário muito pertinho um do outro. E já com essa idade eu comecei a questionar porque... de uma certa forma, o que estava acontecendo? Como eu não podia me firmar com ninguém, nem com o Heriberto, nem com ninguém, porque a minha namorada era Sheila. Então eu passei a ter uma vida assim, desculpa usar a expressão, mas ela é real, é verdadeira. Eu passei a ter uma vida meio promíscua, e não é legal. Quer dizer, promiscuidade nunca foi legal para ninguém. E começou a bater um vazio, um buraco assim. 4 anos. Foi batendo aquele vazio, aquele buraco, porque a Sheila continuava sendo a minha melhor amiga. E eu, o melhor amigo dela. A Mulher Maravilha e o Homem-Aranha continuavam juntos. Mas faltava, lógico, faltava alguma coisa, faltava tudo. Então nessa hora que você começa a se lembrar do espiritual. Não é? Quando começa a faltar, aquele oco se abre no seu peito, no seu coração, nessa hora começou a faltar o espiritual. E quase 5 anos depois, eu, pertinho de completar 23 anos, era meio da semana, me deu uma vontade de eu ir à missa. Eu estava passando em frente à igreja. E sabe quando você escuta as badaladas do sino da igreja anunciando 18 horas? Eu entrei na igreja. O sino ainda ecoava lá fora, misturando-se aos passos apressados de quem chegava atrasado. A igreja não lotou, não. Igreja, imagina, meio de semana, missa das 18. Igreja matriz é uma igreja grande, lógico. Tinha assim um terço da igreja. Pessoas que foram assim, 1/3 da igreja. E eu entrei. O ar lá dentro tinha aquele cheiro de incenso e cera derretida, aquele cheiro característico de igreja. Sentei-me num dos bancos ali do meio, assim, próximo. Eu falei que a igreja tinha 1/3 de pessoas, então eu fiquei assim, no fim da fila daquele 1/3. Sei lá, eu tive vontade de entrar na igreja, estava até um pouco nervoso. Fazia tanto tempo que eu não ia a uma missa. Olha, para ser sincero, talvez desde a minha primeira comunhão. A primeira comunhão que meu pai fez questão que eu fizesse. Vocês se lembram da promessa dele, né? Por que eu me chamo Tadeu? O padre celebrante, um homem de voz firme, serena. Eu não tinha bem certeza, mas ele parecia ser chamado de Padre Madeira. Devia ser o sobrenome dele, um homem que aparentava uns 70 anos. Ele conduzia assim a missa com palavras que pareciam atravessar o coração da gente. E lá pelas tantas, já na parte final, ele disse algo que me chamou a atenção, quer dizer, me chamou mais atenção, me deixou atento. Irmãos, após o término da missa, teremos hoje confissão comunitária, com atendimento nos 3 confessionários.
Então aqueles que desejarem se reconciliar com Deus, permaneçam na igreja após a missa. Foi como se ele estivesse falando diretamente comigo. Eu não tive dúvida. Eu fiquei quando a missa terminou e boa parte das pessoas se levantou e foi embora. Mas assim, colocando o número, umas 20 pessoas, elas permaneceram na igreja. Uns 6 ou 7 para cada confessionário. Seriam 3 confessionários atuando, tá? Mais ou menos isso, umas 6, 7 pessoas em cada confessionário. Eu teria que escolher um deles. O silêncio que se formou depois que as portas se fecharam da igreja foi tão intenso que dava para ouvir até o ranger dos bancos de madeira. Então 3 fileiras se formaram assim à porta daqueles confessionários. Cada uma diante de um. Eu fui assim pro canto esquerdo da igreja, eu me lembro direitinho. Havia 5 pessoas à minha frente. Eu era a 6ª pessoa daquele grupo. Todas mulheres, senhoras na sua maioria, e eu, por alguma razão, quis ser o último. Talvez porque eu não sabia nem como começar. Talvez porque eu esperava que o Espírito Santo me desse coragem. Eu nem sabia se eu ia confessar mesmo. Sabe quando você fica por último? Qualquer coisa, quando entrar a última senhora, eu me mando da igreja. Entendeu? Deu para entender? Eu quis ficar por último de uma maneira estratégica. A cada vez que uma daquelas senhoras saía do confessionário, eu sentia meu coração acelerar, tipo, meu Deus, vai chegar a minha hora, vou embora, não vou. As mãos suavam, as orações que vinham da boca me pareciam vazias, mecânicas, e eu me perguntava, será que Deus realmente vai me ouvir? Será que Deus realmente vai me escutar? Quando enfim, pensem comigo, eu tenho um namoro falso. Uma palavra que está em voga agora, né? Eu tenho um namoro fake. Eu engano meu pai, minha mãe. Será que eu engano mesmo? Eu engano meu pai, minha mãe. Ela, a Sheila também, por sua vez. Será que Deus me escuta? E eu fui pensando nisso tudo, de repente eu vejo a minha hora, minha vez, a última, quer dizer, seria a penúltima, eu era o último. Aquela penúltima senhora, uma senhora assim, velhinha já. Ela sai assim do confessionário com ela tá com um véu na cabeça, ela olhou pra mim assim, fez assim com a cabeça assim, sabe? Tipo, assentindo assim, tua vez, né? Ela não falou, mas era como se dissesse, é tua vez. Aí eu entrei. O interior daquele confessionário era pequeno, eu nem sabia que era assim, eu não lembrava. É que quando eu tive na primeira comunhão eu era menor, então não me pareceu tão pequeno e apertado, mas agora eu grandalhão, a Mulher Maravilha. Então estava apertado, quase escuro. Apenas uma fresta de luz entrava pelo vitral colorido, tingindo assim o chão com reflexos vermelhos e dourados. Do outro lado eu ouvi o som da portinhola se abrindo e logo depois a voz calma do padre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor esteja contigo, meu filho. Aquela voz me desconcertou. Tinha uma firmeza mansa, uma bondade que parecia vir de muito longe. Eu permaneci em silêncio. O padre esperou um instante e depois suavemente me orientou. Meu filho, faça o sinal da cruz e inicie a sua confissão dizendo: abençoa-me, Padre, porque pequei. Como? Faz tempo que não confessa, né, filho? Diga assim: abençoa-me, Padre, porque pequei.
Abençoa-me, Padre, porque pequei. Demorei alguns segundos para responder. Desde a primeira comunhão que eu não confessava. O padre desconfiou, disse e brincou: são muitos anos de pecado, né? Fale-me dos seus pecados, mas fale com sinceridade e clareza. Deus ama a verdade. Essa frase do padre, Deus ama a verdade. Foi aí que eu senti as palavras travarem na minha garganta. Meu coração batia rápido e de repente tudo começou a sair. Eu acho que eu repeti de novo: abençoa-me, Padre, porque pequei. Sim, pode falar. Padre, eu me chamo Tadeu. Eu sou um homem de muitas dúvidas. Eu tenho vivido uma vida que aos olhos de todos parece certa. Eu tenho uma namorada, Sheila, que a minha família aprova e que a sociedade aceita. Mas, Padre, pode falar. Estou a escutar. Padre, é tudo mentira. Nós dois usamos um ao outro, Padre. Ela para esconder o amor que sente por mulheres e eu para esconder o amor que eu sinto por homens. Eu vivi algo muito bonito e ao mesmo tempo muito proibido, Padre. Foi com um rapaz chamado Heriberto, filho de uma professora de história. Eu o admirava, achava o rapaz bonito. E um dia, quando nós estávamos estudando, aconteceu um beijo. Foi o meu primeiro beijo de verdade, Padre. E depois dele eu soube quem eu era. Mas a minha família não aceitou. Meu pai, o meu pai, ele me obrigou a arrumar uma namorada. E foi aí que entrou a Sheila. No começo era só um acordo. Depois veio o carinho, a amizade. E numa noite ela insistiu que ela queria se entregar a mim. Ela era virgem, Padre. E eu também, né? Eu aceitei, Padre, por medo, por pena, por querer me sentir, sei lá, homem, talvez. Mas desde então eu vivo uma vida dupla, feita de disfarces, de segredos, de encontros escondidos e de culpa. Às vezes eu sinto que o que eu faço é pecado. Às vezes eu acho que é só amor, Padre. Mas em todas as vezes eu me sinto vazio, sabe? Foi abrindo, com o passar do tempo, um buraco faz 4 anos, mais de 4 anos. Vai fazer 5 anos. E foi abrindo um buraco aqui dentro do meu peito. Foi abrindo um buraco que hoje eu não aguentei entrar aqui na igreja. Faz tempo que eu não venho para a igreja. É outro pecado, né? Padre, eu queria apenas ser aceito. Eu queria ser eu mesmo, sem medo. Eu queria olhar para o espelho e não ter vergonha de mim. Padre, é isso. Eu queria olhar para o espelho. Eu queria olhar para o espelho e não ter vergonha de mim, Padre.
E você tem vergonha de você, filho? Muita. Do outro lado, o padre ficou em silêncio. Por alguns segundos eu até pensei que ele não tivesse escutado. Eu não lembrava, a confissão é assim, a gente fala, fica quieto, e depois o padre fica quieto e a gente vai embora. Eu estava até pensando em levantar e ir embora. Mas então a voz do padre voltou, mas era uma voz diferente. Havia na voz do padre um tom de dor e de ternura, como se ele também compreendesse o que eu estava dizendo. Tadeu, né? Seu nome? Você falou no início? Sim, Tadeu. Tadeu, Deus te conhece desde o ventre da tua mãe. E não há pecado que o amor não possa curar. Às vezes, a ferida que mais nos dói é aquela de não sermos amados como somos. Tadeu, fala mais. Fala mais, esse é o momento, diga tudo que pesa no teu coração. E eu continuei ali ajoelhado, falando com alguém que eu não via. E talvez por isso mesmo eu consegui me despir por inteiro. Mas eu sei lá, algo me dava segurança, talvez a voz firme, serena do padre, que me lembrava, inclusive, a voz do padre que celebrava a missa das 18 horas, aquele senhor de cabelos brancos, pele marcada pelo tempo e olhos bondosos, que devia ter por volta de uns 70 anos. Achei até que fosse ele. Eu achei. Você não via, a gente não viu o padre. Deve ser ele, eu pensei. Então seria o padre Madeira? Não, eu não tinha certeza nenhuma. Mas parecia que era. E a mesma voz calma, a mesma paz. Então eu me abri e falei tudo. Eu queria, sabe, padre, me sentir normal. Como eu já falei, eu vivo essa vida dupla escondida de todos. Mentindo para mim mesmo. Para Sheila, para minha família e para Deus. Eu acho que Deus ninguém engana, né, padre? O senhor não imagina a dor que é olhar no espelho e ver alguém que não se reconhece. Foi quando o padre inesperadamente falou algo que me deixou sem chão. A voz dele veio baixa, quase num sussurro, mas firme ainda, como quem abre o coração sem querer. O padre falou assim para mim, de supetão: não se sinta só, Tadeu. Você não é o único. Creia. Até mesmo quem você imagina que não tem problema e que hoje se presta a ouvi-lo, também sofre. E quer saber. Sofre com a mesma dor que a sua. Naquela hora o mundo parou. Eu travei. O que o padre quis dizer com aquilo? Quis dizer que o próprio padre... Não tive coragem de completar o pensamento. Do outro lado, senti o barulho leve de alguém engolindo seco. Talvez ele mesmo tenha percebido que havia deixado escapar, porque a voz do padre nessa hora mudou de tom. Voltou àquela serenidade de antes, como quem tenta corrigir o rumo da conversa. Disse o padre: eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como penitência, Tadeu, ajoelhe-se aos pés de Maria Santíssima
e reze 10 Ave Marias e 10 Padre Nossos. Faz isso agora, meu filho, de imediato. Eu só consegui responder: sim, padre. Saí do confessionário tonto, atordoado, as pernas trêmulas, o coração batendo descompassado. Então eu procurei pela imagem de Maria Santíssima, como ele disse, Nossa Senhora. Ela ficava num pequeno altar lateral, iluminada por velas, rodeada de flores frescas. Havia ainda uma senhora rezando ajoelhada ali. Esperei pacientemente que ela terminasse, e quando ela levantou, fui eu quem se ajoelhou. Baixei a cabeça e comecei a rezar baixinho, tentando me concentrar, mas as palavras se embaralhavam com as lembranças, com a dúvida e com aquela frase que não saía da cabeça, dita pelo padre: até mesmo quem te ouve sofre com a mesma dor que a sua. Rezei 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10 Ave Marias. Aos poucos senti um alívio. Não era exatamente paz, mas uma espécie de repouso de espírito. 1, 2, 3, 5, 4, 7, 8, 10, Pai Nosso. Errei a conta, voltava de novo. Tudo bem, se for oração a mais, eu acho que não faz mal, não pode ser de menos. Quando eu terminei a última oração do Pai Nosso, eu percebi que eu não estava mais sozinho. Num banco lateral, a uns 3 metros de mim, havia um padre. Olhei assim, diferente do padre que estava rezando a missa. Era um padre jovem, batina escura, o rosto sereno. O padre tinha uns 40 anos, talvez. Era um homem bonito, de olhar calmo, sorriso leve, desses que parecem enxergar além da aparência. Ele esperou que eu terminasse. E quando eu terminei, só então ele se levantou, vindo na minha direção. Estendeu a mão com gentileza e disse: sou o Padre Marcos. Apertei a mão dele, ainda confuso. Eu disse o meu nome: Tadeu, muito prazer, padre. Ele disse para mim: você tem um tempo, Tadeu? Perguntou com um tom quase humano demais para ser um sacerdote. Tenho sim, padre. Claro. Ele respirou fundo, olhou discretamente em volta. Havia assim mais 2 pessoas na igreja, mas assim distantes de nós. E ele me falou algo que me gelou o sangue, assim, mas sabe, eu senti aquele baque, me gelou inteiro. Ele falou assim para mim: Tadeu, o que eu vou fazer agora não é correto. Segundo as leis da igreja, as leis canônicas. Pelas normas canônicas, um padre jamais deve se identificar depois de uma confissão. E muito menos procurar aquele que confessou. Mas eu senti algo diferente hoje. Uma voz dentro de mim. Talvez a voz do próprio Cristo. Ou talvez a intercessão da Virgem Maria. E isso tudo me empurrou até você. Ele fez uma pausa. E então, com uma serenidade que me desmontou, continuou: você já entendeu? Eu sou o padre que ouviu tua confissão. Sim. E se eu estou aqui é porque eu também preciso falar com você. Por um momento tudo girou, sabe? Eu não estava preparado para aquilo, assim. Meu coração pareceu parar.
Ele era o padre que tinha escutado a minha confissão. Aquele que acabara de ouvir tudo sobre mim. Aquele que eu não contaria para ninguém, eu contei tudo, absolutamente tudo para ele. E agora ele estava ali diante de mim, com um olhar que misturava fé, dor e ternura. Sente-se. Eu me sentei e ele sentou próximo. E ele começou: Tadeu, eu entendo o que você sente, disse ele devagar, e me pareceu com os olhos marejados. Porque tudo que você sente, eu também já senti o mesmo. Um dia, Tadeu, eu me descobri e percebi que eu sentia por alguns homens, ou que eu sentia por alguns homens, ia além da amizade e da admiração. Era atração. Eu lutei. Tadeu, eu lutei muito. Lutei contra isso, contra todas as minhas forças. A voz dele tremia. Até que ele olhou assim pro chão e depois ele olhou rumo ao horizonte. Parecia até que estava olhando para a Virgem Maria, não sei. E nessa hora ele falou para mim: e Tadeu, eu me apaixonei. Fez uma pausa longa, engoliu seco e continuou: eu me apaixonei pelo noivo da minha própria irmã, você acredita? Eu olhei para ele sem acreditar. Mas ele continuou sem desviar o olhar. Eu nunca contei isso para ninguém, nem para ele e nem para minha família. Se soubessem, nunca me perdoariam, nunca me aceitariam. Então, o que eu fiz, Tadeu? Eu fugi. Achei que o único caminho seria o seminário. Ser padre seria a maneira de calar o que gritava dentro de mim. Como sou um homem de muita fé, eu pedia muito a Jesus e a Virgem Maria que tirassem isso de mim. Pedi, rezei. Nessa hora o padre fechou os olhos por um instante, respirou fundo e murmurou: a minha mãe ficou feliz com a minha decisão, Tadeu. Meu pai nem tanto. Eu anunciei que seria padre, o único da família. Mas ainda assim, foi melhor do que ter em casa um filho que amava homens para o meu pai, entende? E pior, um filho que se apaixonou pelo noivo da própria irmã. Nessa hora eu olhei assim para o padre com um misto de espanto e compaixão. Aquilo que eu ouvia soava quase como, sei lá, um milagre. Um padre se abrindo, despindo a própria alma, deixando cair a batina da hipocrisia e mostrando o homem de carne e osso que existia por trás daquilo tudo. Eu sei lá, eu resolvi falar com ele. Padre, falei com a voz trêmula: padre, o senhor está me dizendo que também... Padre Marcos respirou fundo, desviou o olhar para o chão e com um sorriso amargo completou: estou dizendo para você, Tadeu, que eu também amei um homem. Porque isso é humano, Tadeu. E que eu também lutei contra isso por muito tempo. Lutei com o medo, com a culpa, com a vergonha, e lutei com a principal arma que eu tinha, com Deus. Achei que vestindo essa roupa que você está vendo aqui, a batina, eu iria me libertar daquilo que me feria. Mas, Tadeu, na verdade,
Foi aqui no altar que eu descobri o quanto eu ainda sou humano. Porque tem um momento que a gente quer se enganar e se acha santo. Foi aqui no altar que eu descobri o quanto eu sou humano. Eu escutava o padre imóvel com o coração acelerado. Era como se o tempo tivesse parado, as velas diante da imagem de Nossa Senhora tremulavam, projetando sombra suave nas paredes da igreja. Eu nunca tinha imaginado ouvir isso de um padre. E eu, quase já sem voz, falei: sabe, padre, eu sempre pensei que os padres fossem assim, diferentes. Eu sou o Tadeu. Eu sou diferente porque cada ser humano é único. Cada ser humano é único. Respondeu o padre Marcos com serenidade. Mas ser diferente não significa perfeito. O sacerdócio não apaga quem eu fui e nem o que eu sinto. Eu apenas aprendi a transformar a dor em oração e a oferecer a Deus aquilo que eu nunca consegui entender. O silêncio se instalou por alguns segundos. Eu baixei a cabeça sentindo o peso das palavras do padre e ao mesmo tempo uma leveza estranha no peito. Padre, o senhor desculpa a pergunta que eu vou fazer? Pode falar. O senhor não se sente hipócrita às vezes? Eu quero dizer assim, falar de amor, de verdade, de fé, celebrar casamento, quando carrega esse conflito dentro do seu coração. Nessa hora o padre Marcos sorriu, um sorriso triste, resignado, e ele respondeu: Tadeu, me sinto humano. E ser humano é viver entre o que se prega e o que se sente, entre o que se sonha e o que se permite. Eu não deixei de amar a Deus, só não aprendi a me amar por completo. E talvez essa seja a minha penitência. Nessa hora eu senti meus olhos marejarem. Eu também, padre. É isso, eu também não sei me amar. Eu vivo me escondendo atrás de um namoro, quase 5 anos. Um namoro que não me completa, tentando ser o que esperam que eu seja. E quando eu deito a cabeça no travesseiro, me sinto vazio, como se vivesse uma mentira. Padre Marcos, o tom da sua voz se tornou mais suave, quase paternal. A mentira, Tadeu, não é sentir, é se negar. O amor, qualquer que seja, é um reflexo da centelha divina que habita em nós. Amor é amor indiscutível. Você me entende? O que nos destrói não é o amor, mas o medo. O medo destrói, o medo do julgamento, o medo da rejeição, o medo do inferno, Tadeu. Mas e a igreja, padre? O padre respirou fundo, os olhos pareciam distantes, cheios de um cansaço antigo. A igreja, Tadeu, a igreja é feita de homens, e os homens erram, interpretam, se perdem. Eu sigo confiando, acreditando em Deus, esse Deus que é amor puro, que entende o coração antes das palavras. Mas às vezes me pergunto se a igreja entenderia o que eu sinto. Nessa hora eu senti um nó na garganta. E o senhor ainda sente, sente o que sentia por
por aquele rapaz, o noivo da sua irmã. Eu acho que nem mais é noivo agora. Padre Marcos fechou os olhos por um instante. Você tem razão, não é mais noivo, casou com ela. Não sinto mais aquele tipo de amor por ele. Quer dizer, não sinto mais, não dele, mas de algo parecido. Se você quer ouvir a minha sincera confissão, sinto falta de ser amado, Tadeu. Falta de alguém que me olhe sem batina, sem o peso do título de padre. Sinto falta do homem que eu deixei trancado dentro de mim, com medo de que ele me condenasse. Respirei fundo, tentando controlar a emoção. Falei para o padre: entendo. Falei com sinceridade, porque eu também sinto falta disso. Não de um corpo, mas de um olhar. De um toque que diga: você é visto, você é aceito. Eu aceito e gosto de você como você é. Padre Marcos assentiu emocionado. O amor, Tadeu, quando é puro, não precisa de pecado, só precisa de verdade. Ficamos nós dois ali num silêncio longo. E apenas à distância o som das badaladas do sino anunciando 19 horas. O tempo, a hora, o minuto, o segundo, os décimos de segundo. O tempo não para. E no terceiro capítulo da minha história, vocês... muita gente talvez vai continuar gostando de mim. E muita gente talvez não vá mais gostar de mim. Mas eu preciso contar para vocês o final da minha história. Bom dia, Paulinho. Eu estou escutando essa história desde ontem já. Agora, o homossexualismo é proibido, é pecado. E, inclusive, o maldito do homem que transa com outro homem. Então, agora, sobre os padres, não é só esse padre, não. Eu conheço padres também que deu em cima do meu filho. É que meu filho não se deu, né, pai? A gente, um padre deu em cima do meu filho. E arranjar padre bem velho, meu. Eu não quero falar com o meu nome aí, porque eu sou muito conhecido na cidade, e a turma provavelmente vai saber quem vai desconfiar de quem é o padre que eu estou falando. Então, esse padre já nem está mais aqui na nossa cidade, mas a turma vai saber quem é o padre. Mas ele é muito conhecido, eu era um ótimo padre, mas só tinha esse problema. Bom dia, Paulinho. Paulinho, na minha opinião, o mundo seria, na minha opinião não, é certeza, o mundo seria bem melhor se não existisse preconceito, Paulinho. O preconceito acaba com tudo, Paulinho, com amor, com as pessoas deixarem de viver o que elas gostam, porque tem pessoas que seguem os outros, sabe, Paulinho? E
preconceito é a pior arma que pode ser usada contra outro, Paulo, na minha opinião. Que esse rapaz tenha um final feliz. Bom dia, Paulinho, meu querido. Quanto tempo que eu não falo com você, Paulinho? Sou eu, Paulinho. A Sueli, a polidora, Paulinho. Paulinho, essa história é forte, hein? E o final vai ser surpreendente. Paulinho, a minha filha tem 16 anos, ela se descobriu lésbica com 12 anos. Ela falou pra mim tudo. Cara, nada mudou o meu amor que eu sinto por ela. Mas o meu medo é da sociedade, Paulinho. O meu medo é da sociedade. Eu peço muito que Deus proteja a minha filha. Até então ela não se envolveu com ninguém, nunca namorou ninguém. Diz que é muito nova para ficar falando do que gosta, do que não gosta. Mas interesse por homem ela não tem. Ela tem muita amizade assim, mais com homem do que com meninas. E eu respeito a decisão dela. E o que ela decidir, eu apoio. O que eu peço muito é que Deus proteja ela, Paulinho, porque infelizmente a sociedade aí fora é cruel. Sou eu, Sueli Pereira, do Jardim das Rosas, Zona Sul, Santa Maria, São Paulo. Cheiro, Paulinho. Bom dia, Paulinho. A minha opinião é que as pessoas sejam felizes da maneira que elas acham que tem que ser. Sem julgamento, sem violência com o outro, mas o mais importante é respeitar o espaço do outro. Isso é muito importante.